Ouça agora Fábrica de Podcast. Um canal especialista em gravação que vai ajudar você a montar seu podcast seguindo os padrões das plataformas. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá começando aqui mais um episódio da Fábrica de Podcast. Eu sou o Alex Fonseca e hoje eu tô aqui com uma pessoa muito legal, muito ilustre, meu amigo Alisson, cineasta, e daqui a pouquinho a gente chama ele pra gente falar sobre o quê? Daqui a pouquinho eu falo. Fábrica de Podcast. Propague suas ideias. Bom, nós vamos conversar hoje com o Alisson, é óbvio, né? O tema é pertinente, o assunto é pertinente, que é o tema do Enem, que é a democratização do acesso ao cinema. E aí, Alisson, como é que você tá, meu caro? Bem, tudo bem, e vocês? Tudo ótimo, graças a Deus. Você é cineasta, publicitário, mais o quê? Isso, e especialista em marketing também. Especialista em marketing. Esse cara aqui é fera demais, entende de muita coisa. Foi gerente de loja aqui em Divinópolis por bastante tempo. Um cara antenado, um cara 200% na minha opinião. E eu queria, Alisson, que você falasse para nós aqui o que você pensa com relação a esse tema do Enem, não é? Da democratização do acesso ao cinema. No Brasil, existe isso para o espectador? Bom, eu achei o tema muito pertinente, né? Levando em consideração que hoje em dia a gente tem cinemas que os ingressos beiram, dependendo, até R$70, R$80. Eu acho que tem umas salas VIPs, né, que você entra, então assim... E realmente a gente é muito falho nesse quesito. Eu não acho que exista realmente uma democratização do cinema, porque tem várias cidades que nem cinemas têm. Sim. Né? Isso eu me lembro desde quando eu era criança mesmo, que muita gente vinha de fora, porque Divinópolis tinha, né, o saudoso Cine Alhambra, e vinham especiais de fora, quem conseguia pagar um especial para assistir um filme no Cine Alhambra. Foi o caso do Titanic na época, né? Sim. Trouxeram vários especiais de ônibus. Então, realmente, eu acho que até demorou muito assim, a ter essa discussão maior, porque... Muitas crianças, né, muitas pessoas, até pessoas mais de idade mesmo, não têm até hoje, por incrível que pareça, dependendo da cidade que mora, não tem acesso ao cinema. Sim, é fato, né? Uma coisa interessante que eu percebo com relação ao cinema até o videocassete, parece que as cidadezinhas pequenas tinham cinemas, né? E eu me lembro lá para a região de São João del Rei ali, por exemplo, em Dores de Campos, tinha um cinema lá na cidade de 4 mil habitantes, 3 mil habitantes. A cidade da minha esposa, também ali próxima a São João del Rei, Conceição da Barra de Minas, tinha um cinema e, coincidentemente, esses dois cinemas viraram padaria depois. Ah, meu Deus. Apesar de ser um cinema até relativamente grande para o tamanho da cidade. E depois, com o videocassete, eu percebi que muitos cinemas de cidadezinhas pequenas acabaram, né? Mas aí vieram os shoppings, né? Acho que os shoppings deram uma resgatada no cinema e os cinemas retomaram, mas eles deixaram de ter locais específicos de cinema, né? Prédios que são cinemas, e passaram a ter os shoppings, né? Que são cinemas. E acaba que os shoppings são muito elitizados, né? Na maioria das vezes. Então isso é uma coisa que afeta também com relação... pensamento meu, não é? Me corrija se eu estiver pensando de forma errada, né? Mas esse acesso acho que cai um pouco também com relação a isso, né? A elite do shopping, entre aspas, né? Cai muito porque, por exemplo, se você for pensar que para você ir até o shopping, você já tem que ter no mínimo garantido o seu dinheiro de estacionamento. Sim. Então, se você vai numa sessão igual eu, às vezes eu vou numa sessão aqui na cidade de 9h30 da noite, porque infelizmente é a única sessão que eles jogam os filmes legendados. Se eu sei que o filme vai acabar mais ou menos meia-noite, eu não vou deixar meu carro na rua. Com certeza. No mínimo, por exemplo, em Belo Horizonte, no mínimo você gasta uns 15 a 20 a 30 reais de estacionamento. Sim. Então imagina, às vezes a pessoa já não custou juntar aquele dinheiro para ver o filme, ela ainda tem que pagar mais 30 reais de estacionamento do shopping. Sim. Isso tudo dificulta, né, esse acesso, né? Agora, virando esse jogo, né, ou você quer falar mais alguma coisa sobre essa questão do espectador? Eu acho assim que tem várias questões que poderiam ser introduzidas, né, nessa discussão toda que está tendo aí, que eu acho que, por exemplo, se o filme no Brasil, né, grande parte dos filmes de longa-metragem, não de curta-metragem, porque a gente sabe que tem muito filme independente, mas longa-metragem é muito difícil de ser independente, né? Sim. Porque, enfim... Então, se a maioria são feitos com lei de incentivo, né, a base da Lei Rouanet, enfim, que eu acho sim que é uma lei super bacana, independente do que as pessoas falem, enfim,
se há problemas ou não. Acho que qualquer instituição, qualquer questão de normatização sempre tem problemas e você tem que corrigi-los e não acabar com eles, né? Uhum. Então a Lei Rouanet ela é muito importante, só que eu penso o seguinte, eu acho que há muito tempo deveria ter sido criado porcentagens, por exemplo. Tal filme captou, sei lá, 1 milhão para ser produzido. Sim. Então tem que ter, sei lá, 1 milhão convertido, porque o ingresso não é, né, enfim, o valor dele pelo número de telespectadores ultrapassa, às vezes, 4, 5, 10 vezes a produção. Sim. Então pega uma porcentagem ali, direciona ingressos gratuitos, né? Sim, então isso acabaria melhorando, né, a questão da acessibilidade ali, né, do pessoal, porque pagaria-se ou mais barato ou deixaria de se pagar, não é? Baseado nessa lei de incentivo à cultura. Bom, agora invertendo e virando isso aí, saindo do espectador, né, e jogando para a produção, falando de democratização da produção. Hoje, com o advento, né, da internet, os smartphones, as câmeras dos próprios smartphones cada vez melhor, né? Hoje, a democratização da produção, aí sim, ela é fato, né? Não, fato. Eu mesmo, os meus 4 curtas-metragens que eu fiz com uma câmera semi-profissional, exceto o primeiro, que eu estava fazendo um curta, né? Sim. Quando eu estava estudando no Rio, então aí lá na academia eles cediam os materiais, mas os outros 3 curtas que eu fiz, todos foram feitos com câmera semi-profissional. E como é o nome daquele lá da escuridão? Você vai falar o nome de todos. O Dentro. Por incrível que pareça, quando eu penso no Dentro, eu lembro do O Grito. Porque eu assisti ele, eu lembro da arte O Grito. Sim. Mesmo. Eu assisti ele, eu fui no lançamento dele, gente, lá na usina Gravatar. E eu vou te falar uma coisa, eu enchi os olhos de lágrimas, eu senti pânico, eu senti desespero, o meu coração bateu forte. E vocês devem acessar o YouTube, vou deixar o link na descrição do canal depois, né, do episódio, aqui com o Alisson. Vocês devem assistir porque e assistam sozinhos, de preferência com a luz apagada, calmos no seu quarto, no seu ambiente, sem ninguém do lado para atrapalhar. Acho que eles devem penetrar a atenção no filme, nesse curta, porque a gente sente de fato. É incrível, né? Eu achei o Dentro fantástico. E eu me lembro, eu quis falar dele porque você usou celular. Sim. Nele, não usou? Eu utilizei a iluminação do celular, porque quando eu cheguei... Como, tipo uma vela, né? Não era uma vela, né? A lanterninha, sim, a lanterna do celular. Mas a lanterna era pra causar aquela sensação ali de pouca luz no ambiente, né? Pouca luz no ambiente. Porque quando eu cheguei no galpão, ele era completamente escuro, que eu liguei um LED que eu tinha levado, porque o meu equipamento fez sim, o mínimo do mínimo do mínimo. Sim, sim. Então eu levei um LED, mesmo que ele tinha um ajuste, né, lá no LED, onde tudo é muito escuro, se você acender um isqueiro, clareia muito. Uhum. Então o LED, mesmo na potência mais baixa, estava clareando muito. E eu precisava de uma penumbra. Sim. Né? Eu precisava de momentos de luz, como se fossem uns flashes. Eu liguei na hora, peguei o celular do bolso, liguei, eu bati o dedo assim na luz e fiz aquela iluminação. Sim, então, incrível. Quando eu conto, todo mundo duvida, assim, acredita. O cara de Belo Horizonte não, ficou fantástico. O cara de Belo Horizonte, ele fez pra mim a legendagem pra eu poder me enviar pros festivais. Ele falou assim, você tá brincando comigo, você tá mentindo. Ele legenda filmes pra Warner, pra essas produções. Ele falou assim, o que você fez com um microfone, um LED, uma câmera e um celular é impressionante. Então... Alisson, eu costumo dizer o seguinte, e hoje a gente consegue fazer isso. Consegue. É muito melhor, é mais interessante você ter uma excelente produção com equipamentos medíocres, com certeza, do que você ter um puta equipamento e uma produção medíocre. Eu falo isso o tempo inteiro, que muita gente, uma vez eu fui na UENG, a pessoa virou pra mim e falou assim, nossa, mas a questão do equipamento, de falta de equipamento, você não acha que você saiu na desvantagem? Nada a ver. Eu falei com os alunos, eu falei, gente, pensa bem, como que é desvantagem você conseguir fazer um filme com, sei lá, um orçamento de R$50, o que é que seja, você pagar um lanche pro pessoal e o filme ser selecionado em 3 festivais internacionais, do que você gastar lá R$30 mil, que muitas das leis de incentivo para curta-metragem beira em 15 mil, 30 mil, e fazer uma coisa mediana. Sim. Porque a qualidade tem que estar no roteiro, na história construída. Sim, com certeza. Né? Se você criar uma história em que vai ter pouca qualidade se for da temática da sua história, ter pouca qualidade de imagem, um filme que seja todo do celular mesmo, você pode fazer um puta filme dessa forma. Eu não lembro não sei se você assistiu esse filme,
um filme super barato e que eu adorei, assim, achei fantástico. Não lembro nomes de atores, que eu sou péssimo pra isso. Filme americano. O cara no celular não, mentira, o celular ainda não era tão popular na época. Era o cara no orelhão, ele ficou preso no orelhão conversando com alguém que se ele desligasse ele ia morrer. Por um fio. Isso. Esse filme foi um filme barato. Extremamente, né? Barato. Né? E quantos milhões ele deve ter arrecadado. Então é o que você falou, a produção é que manda, né? E faz parte também no sentido da inteligência do momento que você está criando um roteiro. Porque, por exemplo, sim, não adianta você criar um roteiro de fantasia, cheio de efeitos especiais, se você quer filmar agora com a sua câmera. Você sabe que você não vai conseguir fazer isso. Ah, sim. Então você pode sim escrever sua história para tentar lá na frente, sei lá, de alguma forma conseguir realizar ela, mas se você quer algo que você consiga fazer com o mínimo de equipamento, então peraí, então deixa eu escrever uma história que eu consiga fazer com o mínimo de equipamento possível. Sim, isso também é ser inteligente nesse momento. Claro, com certeza. Você não vai dar um passo maior do que a sua perna pode dar. Mas é claro que se você tem conhecimento, criatividade, né, e sabe agir igual o MacGyver também, né? Você tem um clipe e um chiclete e sabe fazer muita coisa com isso, né? Então acho que isso é bastante interessante. Bom, então, com relação à democratização da produção, a gente vive uma época muito boa, né? Muito. E se a gente sair do cinema, a gente também pode falar de YouTube, né? Nossa. De Netflix. Quantas pessoas viraram milionários por causa do YouTube? Sim. O cara no quarto dele, aparecendo o guarda-roupa dele, as roupas dele, a mãe dele gritando e xingando lá atrás. E ele fazendo sucesso. E da mesma forma, a democratização do rádio aqui, que é o que a gente está fazendo. Sim. Gravando um podcast. Gente, eu tô usando um celular, acoplei um microfonezinho que eu tenho da iRig Miccast, que chama, e tô aqui, a gente tá gravando com o celular aqui, tô no apartamento aqui do Alisson, né? Então é muito interessante o que a internet, o que a tecnologia hoje faz, né? E permite, abre um leque gigante. Só que infelizmente a gente entra numa situação, como a gente falou, infelizmente, da democratização do acesso, né, é complicada. A democratização dos patrocínios, né, do incentivo ainda é muito pequena no Brasil, né? Quais as dificuldades que você enfrenta com relação a isso, Alisson? No Brasil, o que acontece? Lá fora é tudo feito de forma privada, né? Sim. A gente tem as empresas que são como se fosse, sei lá, uma Microsoft, enfim. São empresas, são produtoras que elas fazem do cinema realmente a indústria que é. Então eles contratam, eles pagam, enfim. Aqui não. Aqui o cinema nacional sempre ficou muito mercê das leis de incentivo e de pouquíssimas grandes empresas que querem investir, enfim, e só investe após a lei de incentivo também. Porque, por exemplo, uma coisa é eu chegar lá, meu filme foi aprovado no edital e eu vou captar esse dinheiro na CEMIG, na Petrobras, enfim. Sim. Outra coisa eu tenho um filme, por exemplo, tenho um longa-metragem registrado no Rio. Se eu sair com ele hoje, eu te garanto que se eu sair com ele hoje e for nessas mesmas empresas, olha, apresentar meu roteiro, tem um longa pra fazer, uma história bacana, um drama, eu não consigo. Então, assim, além de tudo você consegue se você tiver lá uma lei de incentivo aprovada, se você tiver uma produtora por trás, que é outra coisa que a gente se esbarra muito. Sim. Então, assim, é muito complexo. Até em questão, por exemplo, eu penso assim, a democratização, igual você falou. Qualquer um pode fazer um documentário, um curta-metragem, programa de rádio, igual você está falando. Você pode enviar para vários festivais no mundo inteiro. Mas no Brasil, né, que é um lugar onde a gente sempre está nessa questão de vamos estimular o cinema para garotada, vamos levar o cinema na favela, vamos... Se você faz um trabalho bacana, é muito complicado, às vezes, de festivais de renome o seu filme ser selecionado. Entendi. Eu falo porque eu não vou citar nomes, mas eu passei por uma questão com um festival aqui, que eu mandei esse mesmo festival, ele faz 3 festivais importantes em cidades aqui perto. Aí eu mandei um inbox no Instagram deles perguntando, olha, vocês só selecionam filmes que tem produtora por trás? Porque o que eu penso? Se for um longa-metragem, eu até entendo, sempre vai realmente ter uma produtora, o curta-metragem ele é bem caseiro, né? Ele é bem caseiro. E vamos fazer um filme. Aí eles falaram, não, a gente não recebe, a gente não seleciona apenas filmes que tem produtora, não. Só que eu falei, mas é engraçado que já tem 2 anos que eu estou acompanhando veemente as seleções de vocês. Todos os curtas selecionados tinham uma produtora, por trás. Aí eles não me responderam mais. Sim.
Agora, em contrapartida, você descobriu, né, um festival na Índia, não é isso? Não, tem vários no mundo inteiro. Sim. É super bacana. Aí entra de novo a democratização, que é a internet que dá essa democratização pra gente. Aí você sai do Brasil. Você sai do Brasil. Né? Você apareceu num telão lá na Índia, né? Isso. Em 3, né, na verdade. Depois da Índia aconteceram mais outros, né? E era tudo o dentro. Todos o dentro. O meu primeiro curta foi selecionado do festival aqui lá em Uberaba, até fui esse, eu fui. Sim. Foi o primeiro que eu fiz, era uma homenagem, era um filme mais de suspense trash, adolescente. Eu assisti. Que vocês iam pra Belo Horizonte de carro, era esse? Esse é o Carona, esse é o segundo. Esse é o segundo. O primeiro chama Ninguém Pode Te Ouvir, ele foi gravado no Rio de Janeiro. Tá. E esse primeiro ele foi selecionado à Mostra de Cinema Digital de Uberaba. Sim. Concorreu no júri popular. O dentro, o que eu fiz? Existe um site, falando também de democratização, hoje em dia existe um site, eu até estava explicando um rapaz que estava me perguntando sobre isso, que você paga, infelizmente às vezes o site, né, ele é americano, às vezes tem site que é europeu, mas você paga uma taxa, enfim, convertendo dá em torno de 150, 180 reais, dependendo, e você tem 1 ano de inscrições gratuitas. Porém, aí você hospeda seu filme lá, você coloca o cartaz do seu filme, você faz toda essa coisa. Ou seja, democrático, qualquer um pode acessar. Sim, claro, mas é 1 ano. Um pouco ali, costuma ser 1 ano para pacote anual. E aí tem festivais que você não paga para inscrever. E tem festivais que você vai pagar para inscrever. Mas você tem opções dos gratuitos. Esses da Índia que eu fiz selecionado, eu mandei. Quando foi selecionado, eles cobram uma taxa. Entendi. Porque eles emitem certificado. Entendi. O próprio Láureo. Eles têm um custo, né? Eles têm um custo. O Láureo, por exemplo. Agora, todo o material pro resto da minha vida que eu for utilizar do filme, eu tenho aquele Láureo, né? Que são aquelas... Como se fossem aquelas folhinhas que eles brincam, né? Dos gregos. Que falam no filme selecionado e tal, festival. Que interessante. Então tem um custo. Eles mandam por e-mail o certificado. Se eu tivesse recebido, eles mandavam o troféu. Então, falando disso também, você pode, dentro da sua casa... eu fiz um curta. Eu acredito nesse curta que eu fiz... Vai lá no site, faz seu cadastro. Mesmo que você não tenha o dinheiro para pagar os festivais, vai nos festivais são gratuitos. Pode ter feito ali um stop motion com um bonequinho Playmobil, né? O site é extremamente completo. Justamente o que você falou, por exemplo. Eu fiz um videoclipe, tem lá assim, premiações para videoclipe, premiações para animação, premiações para documentário, para curta-metragem. Você senta, vai, pesquisa. Então, assim, até isso. Imagina antigamente quando não tinha internet. Nossa. Um cara já seria quase impossível de fazer não. Agora, imagina ele querer mandar para um festival como que ele faria isso. Hoje, então a democratização ela acaba que ela te tira ela te ajuda um pouco, porque ela te tira da sua área geográfica ali e te manda para o mundo, né? Claro que existem vários níveis e vários perfis. Se você é grande, você vai para um lado, se você é pequeno, você vai para o outro, mas de qualquer forma tem espaço para todo mundo, né? Bom, então, resumindo essa questão toda, então nós com relação ao acesso, né, o espectador, ele, infelizmente, no Brasil ainda se privilegia a elite, né? Sim. Os pobres ainda ficam um pouco a desejar, né, com relação a isso. A produção, ela democratizou muito, né, graças ao advento da internet, smartphones e GoPros da vida aí, né, câmeras de ação com preços excelentes, concorrentes. Os chineses também ajudaram, contribuíram demais com isso, né? E com relação também à democratização do incentivo no Brasil, né, precisa mudar, precisa melhorar. Patrocínios também precisam aparecer, mas a globalização ajudou para que você saia, né, da sua cidade, né, de Divinópolis e tudo mais. Agora fala um pouquinho pra gente, um resuminho rápido das suas produções em geral, na ordem crescente, né? Meu primeiro foi gravado em 2016, eu fiz um curso livre, né, na Academia Internacional de Cinema do Rio de Janeiro, um curso de imersão de 1 mês, e aí iam ser selecionados 5 roteiros, né, dos 28 alunos, só 5 seriam produzidos. E aí o meu foi um dos mais votados, assim, foi uma surpresa, porque eu tinha escrito uma história para homenagear o Scriven, né, que é o pai do Fred Krueger. Eu era apaixonado por ele, e ele tinha morrido meses antes, no ano anterior, em 2015, em agosto, que ele faleceu de câncer. E aí eu criei o Ninguém Pode Te Ouvir, que é bem uma homenagem mesmo ao Pânico, a Fred Krueger, enfim, essas questões. O segundo foi o Carona, né, que eu produzi com 50. Aí eu cheguei em Divinópolis, 6 meses depois, eu tava ficando louco. Falei, gente, eu tô em Divinópolis, eu tava no Rio, mas o que eu vou fazer na cidade do interior, né? Como que eu vou fazer minha arte acontecer?
Falei, eu vou tentar. Juntei a galera que quis, com R$50 a gente fez o carona. Esse carona tem um suspensezinho legal também, No que a gente finalzinho, pensa né? que tem um Plot acidente, twist que no tem uma final, morte, que tem, né? E o Ou mais um legal- flashback, né? Alguma E olha, coisa você vê, assim. o mais legal do carona é que na época eu falei, eu preciso colocar uma música do Thiago York na trilha, né? Aham. Era coisa linda. E aí a gente conseguiu a liberação dele. Que barato, Ele cara. teve que assistir, Ele autorizou. porque na época os direitos da gravadora dele no YouTube eram liberados. Aham. Passou um mês que eu coloquei o carona no YouTube, Aí foi bloqueado. bloqueou. Aí a gente Entendi. entrou em contato com a produtora Som Livre, até então era Som Livre. Eles, Já tava depois pronto de e muitos tudo. e-mails, mandamos o vídeo. Aham. Eles perguntaram, mas qual que é o valor do filme? A gente, não, é um filme independente, né? Uhum. A gente não ganha nada com isso. Então ele permitiu, e o filme tem a trilha sonora dele, permitido por ele, Fantástico, inclusive, fantástico. né? Hoje ele tá com 55 mil visualizações no YouTube. Nossa, sem nenhum fantástico. patrocinamento. Olha- Nunca paguei patrocinamento por ele. Aham. Depois eu fiz o Hands, que foi focado no Festival de São Paulo, que é um festival 100% web. Você Sim. entra no site do Festival do Minuto. São sempre filmes de 1 minuto. Aí eles jogam toda a mesma temática, você Que produz legal, um filme cara. e manda. Não, fazer um filme em super 1 minuto. bacana, Interessantíssimo. Criança, adolescente, qualquer Aham. pessoa pode fazer. Você entra no site, faz um Entendi. cadastro super rápido, tem sua areazinha lá. Aham. Aí, por exemplo, a temática, sei lá, é animais. Você vai e Aham. faz um filme de tem que ter 1 minuto, não pode passar. Entendi. Você joga e você pode concorrer ao prêmio do Troféu do Minuto, enfim. Aí eu fiz o legal. Hands, Aham. que é um filme sobre mãos, assim, a temática era libertar, tipo, sair do armário. Era uma questão Sim, mais de sim. gêneros. enfim. Aham. E depois eu fiz o Dentro, que é o filme que eu julgo, assim, que é o mais sério até então que eu tinha feito. Né, que Eu que achei tem. fantástico e eu acho que todo mundo deve O assistir. Dentro eu fiquei muito feliz, porque o Brasil inteiro, as pessoas da área da saúde, abraçaram o filme, assim, eu Sim. exibi ele em vários colégios. É porque ele universidades. tá linkado, né, à depressão, Sim. né, a esses Ele- males da O alma, grande né? vilão do Dentro é a depressão. Aham. É até engraçado, porque muita gente linkou ele com o próprio Coringa agora. Na época, Sim. muita gente linkou ele com aquele do Birds, eu acho, esqueci o nome da Sandra Bullock, da Netflix, né? Birds. Isso mesmo, eu assisti. Esse nome. Você assistiu? Eu assisti. É, E fantástico. muita gente linkou As também pessoas porque muito- cegas, né? É, Na verdade não eram cegas, não podiam ver, né? E, na verdade, tem um psicólogo que eu li uma crítica dele que fala que, na verdade, todos ali estão... Ela sempre tá de azul, que é uma cor muito ligada à depressão, parece. Olha que então, tem um interessante. psicólogo que viu o filme pela Aham. visão de que ela está com depressão. Olha que A Sandra Bullock, interessante. aquilo, nada ali tá acontecendo na mente dela. Entendi. É muito louco. Era uma assim. viagem por Sim. causa da doença, né? E aí é o último que eu fiz agora, na verdade, eu recebi um convite pra ir pra Nova York, e aí eu falei, Eu ia até comentar sobre. é- É um videoclipe é um fashion film. mais comercial, né? É um vídeo, nos Estados Unidos eles fazem muito isso, né? As grandes marcas. Não, e ficou lindo, gente. Ficou lindo. É um Ficou fashion lindo, filme lindo. de A moda. atriz é linda. Ela é uma né? modelo, na verdade, carioca, que tá 4 anos e meio em Nova York. Fantástico. Achei assim muito legal. Teve muita E a gente- sensação que eu tive é que você fez no meio da rua ali, no meio E da foi isso passarela, sem avisar pra ninguém, sem E foi fechar a isso rua. mesmo. E quem tá passando sai no E foi filme, exatamente pronto. isso, E foi isso mesmo. Muito legal. Uma trilha sonora fantástica A trilha também. é muito bacana. Eu consegui, pesquisando no site, queria uma trilha que encaixasse, mas foi todo um trabalho. As estampas porque na verdade é uma empresa de envelopes que me levou, porque eles iam lançar uma coleção baseada Sim, no eu artesanato mineiro. imaginei, eu acho que eu cheguei a ver isso E também. essa coleção de artesanato mineiro foi assinada para um design, enfim, foi Aham. super bacana. Foi todo um trabalho em conjunto. Tá. E a gente produziu, e eu produzi esse fashion film lá em Nova York. E como que os nossos ouvintes aqui te encontram nas redes sociais, no YouTube, até para trocar uma ideia, Sim. para de repente trabalharem juntos, quem É o sabe, que eu né? mais quero. No Sim. YouTube é só digitar www.youtube.com/Alisson Rezende, já cai no meu canal. Alisson Rezende, não é o Alisson não, Não. gente, é Alisson Alisson com um L, um S, né? 2 S. São 2 S? E Rezende Tá. conhece também. Então pronto. Digitou, você pode estar na China. Se você colocar youtube.com/Alisson Rezende, Alisson com A e 2 S. Isso, já cai no meu canal. No Instagram, Alisson Rezendes com S a mais, porque já tinha um domínio lá que parece que a pessoa não Aham. usou, mas enfim. Tá lá. Alisson Rezendes também. Tem a fanpage Alisson Rezende também. Tem meu blog, né, que é www.alissonrezende.com também. Tem um blog, tem todos os meus Show. contatos, telefones. Isso que você Fantástico. falou é engraçado, porque eu tô, né, com o novo roteiro registrado. Eu até tava numa cidadezinha Aham. semana passada. Então você precisa de atores. Não, olha que questão engraçada. Você falou isso. Quando a gente fez o Carona, né, que estourou, deu mais de 70 mídias no Brasil inteiro, Aham. veio um rapaz no meu post, comentou assim, nó, que bacana, e mandou um e-mail pra mim. Aham. Falando que ele tinha um drone. Se eu precisasse uma próxima produção,
O Que dentro legal. não precisava, porque o dentro era uma coisa mais ali, né? E Mais tal. simplista, Mas esse meu minimalista. próximo curta que eu quero produzir, eu preciso de um drone. Então eu tenho contato desse rapaz que entrou Fantástico, no YouTube. cara, E ele fantástico. cedeu. Eu falei, olha, né, minhas produções nunca Fantástico. são pagas, porque são 100% independentes. Perfeito. Ele, não, eu faço com o maior carinho, vamos lá e tal. E eu ainda tô nesse processo do meu novo curta aí. E hoje a gente vive uma era também de compartilhamentos, né? Por exemplo, em se tratando de áudio, de produção de estúdio, várias empresas estão partindo para o lado colaborativo. Sim. A Avid, que é a proprietária do Pro Tools, hoje ela tem... O Pro Tools é a maior ferramenta de produção de áudio que existe, a maior DAW de áudio que existe. Ela hoje tem um sistema na nuvem colaborativo. Inclusive, ela tem o Pro Tools First, que é gratuito. É claro que ele é limitado, né? Mas você consegue produzir com a colaboração de um cara americano, de um chinês e assim por diante. E a BandLab também, que hoje detém até o Sonar de forma gratuita, também um software que custa $499, hoje é gratuito. Então, hoje o colaborativismo, se essa palavra existe, né? O cooperativismo está em alta e as pessoas têm se ajudado muito, né? Entendido que é importante um trabalhar com o outro. Bom, foi muito bom conversar com você, Alisson. Eu que agradeço. Muito obrigado por essa conversa. E se você quer produzir também um podcast para você, faça como a gente aqui nessa conversa. Eu estou gravando num celular, tá? Acesse a fabricadepodcast.com.br, que eu vou te dar todas as dicas, todos os passos, do início ao fim. Você vai criar o seu canal no Spotify, no Deezer, na Apple Podcast, no SoundCloud, onde você quiser, e você vai ter o seu canal de podcast, a fabricadepodcast.com.br. Quis falar hoje sobre esse assunto que era muito pertinente e a gente se fala na semana que vem. Um grande abraço, até lá, tchau. Você ouviu Fábrica de Podcast. Você conta a história e nós fazemos o som. Te espero no próximo episódio.